Paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom que nesse momento eu tenho uma oportunidade de vos trazer a palavra do Senhor. A palavra tremenda, a palavra de Deus, falando a respeito do Espírito Santo. Eu quero trazer uma mensagem nesta oportunidade sobre o tema O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa desde o Antigo Testamento que Deus, ele apontava, usando os seus santos profetas, se referindo ao tempo que estaríamos vivendo. E esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo do derramado Espírito Santo. Veja que o Senhor não está distante, o Senhor está próximo, e o Senhor, ele quer trazer experiência extraordinária para nós, através do seu Santo Espírito. O profeta Isaías, no capítulo 44, o versículo 3, ele já vaticinara, dizendo assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele já falava a respeito do Espírito Santo. Você vê que na parte A do versículo fala sobre água, representando aqui o Espírito Santo. Fala sobre terra, representando o ser humano. O ser humano, ele é como a terra, muitas vezes ressecada, mas que o Senhor quer encharcar com seu poder. Quantas pessoas vivem uma vida dura, uma vida seca, mas o Senhor, ele quer nesse momento derramar água sobre a terra seca. O profeta Ezequiel também, ele profetiza para Israel. No capítulo de número 37, o versículo de número 14. E porei sobre vós o meu espírito e viverei, e vos porei na vossa terra. É claro que aqui está se referindo a Israel, mas existe uma promessa que se estende a nós também. Eu me lembro do que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e o versículo de número 37 a seguir. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos quanto estão longe, e todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Veja aqui que não existe uma pessoa segregada, não existe uma pessoa excluída. É para todos, meus amados irmãos, inclusive para os descendentes. Olha, os teus filhos também, eles são alvo desta promessa. Os teus filhos da fé, eles também são alvo desta promessa. A igreja, no tempo que nós vivemos, também é alvo desta promessa. E é interessante que quando nós recebemos de Deus, nós não queremos que isso simplesmente fica para nós. E nós que representamos a igreja, nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos também o desejo em que as outras pessoas, as demais pessoas, eles recebam. Primeiro ponto, o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Pai, ele deseja que você receba. Ele faz a promessa ainda para os primórdios, ali no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Filho de Deus, ele manda, ele envia sobre nós, e ele faz a promessa. E também o Espírito Santo, ele faz o convite. E se não bastasse, a igreja também faz o convite. Apocalipse capítulo
22. E o versículo de número 17 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Lembra que eu usei a mesma figura que o profeta Isaías utilizou, a figura da água, e nós representando aqui a terra, porque o homem, ele é terra, o homem, ele é pó. O homem, ele é representado aqui em Isaías, capítulo de número 1, e o versículo de número 2. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Louvado seja Deus. O homem e a terra que o Senhor quer inundar. Ele quer mandar a chuva seródia, a chuva temporã. O Senhor, ele quer regar as nossas vidas. Me lembro ainda do texto em que escreveu o profeta messiânico, que está escrito em Isaías capítulo 58, e o versículo de número 11, que diz o seguinte: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, fortificará teus ossos, e sereis como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. O Espírito Santo, muitas vezes, na Bíblia Sagrada, é comparado com a água, é comparado com uma fonte. Ainda me faz lembrar o que está escrito em João capítulo 4, e o versículo de número 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Louvado seja Deus. Versículo de número 14. Aquele que beber dessa água, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Se não bastasse ainda, o apóstolo João, ele registra o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou em João capítulo 7, o versículo 37 a seguir. E no último dia, o grande dia da festa, pôs-se em pé. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Veja que no princípio eu falei: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. E antes diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Como você se encontra na presença do Senhor? Você se encontra como uma pessoa seca? O Senhor quer inundar a sua vida. O Senhor quer preencher a sua vida. O Senhor quer fazer transbordar a sua vida. Se você está seco, não é problema de Deus, mas de repente você não entendia, mas agora você está ouvindo a palavra de Deus. O Senhor quer você repleto. Quantas pessoas vazias, quantas pessoas impenetráveis. A palavra não chega, não penetra no seu coração. Cristo, na parábola da semente, ele mostra que o homem é como o terreno. Quantas pessoas são um terreno duro? Quantas pessoas são um terreno pedregoso? Quantas pessoas são
um terreno espinhoso, mas o Senhor quer que nós se limpemos dessas coisas e sejamos um terreno fértil, aonde a água de Deus possa inundar, aonde o Espírito Santo possa trabalhar. E se o Espírito Santo trabalha em sua vida, com certeza você será uma terra frutífera. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deixa o Senhor te limpar, deixa o Senhor te inundar, para que você possa frutificar para a glória de Deus. Como que você está? Você está infrutífero ou você está frutífero na presença do Senhor? Deus vos abençoe em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo desce como a água sobre a sua vida, que rega a sua vida em nome do Senhor Jesus, se você permitir. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e receba o Espírito Santo na sua vida e o poder do Espírito Santo. Amém.